Bem-vindo, galerinha. Vamos lá, dando continuidade aqui, ó. Foca, mais um assunto. Os povos nativos da América, em especial Incas, Maias e Astecas. São os três povos que formam e que chamam a atenção na organização da América Espanhola, que a gente chama América descoberta e colonizada pelos espanhóis. Destacamos, como sempre, aqui, né, o nosso diferencial, aquilo que pode ser mais cobrado e aquilo que é gancho para você poder analisar e interpretar na hora da sua prova, porque o seu sucesso é o nosso sucesso. Então vamos lá, separei para vocês aqui, ó, uma data. Professora, mas estão cobrando data? Não, não cobram data, mas dentro da linha histórica é bom que você se situe. Quando a gente fala desses povos nativos, a Europa, né, a sociedade europeia teve contato a partir do descobrimento. E o descobrimento foi no ano de 1492. Coloquei a datazinha, ó, 12/10 de 1492. Eu gostaria que você, que está focado em passar, desse uma olhadinha num filme chamado 1492. É o título do filme. É um filme longo e tudo, mas que conta um pouquinho da história e eles procuram ser fiéis. Lembrando que ali é só para você se contextualizar. Então você que quer passar, que tem foco, dá uma olhadinha nesse filme aí, 1492. Os três povos então formam e são chamados de Mesoamérica. Por que Mesoamérica? Porque você vai ver que em pleno ano de 1492 você tem características muito próximas à da Mesopotâmia e do Egito. Isso cerca de 2.000, 3.000 anos antes desse descobrimento. Tem pirâmide, professora? Tem pirâmide. Tem imperador? Tem imperador. Como se fosse uma interpretação do faraó, como se fosse uma interpretação do faraó. Tinha desenvolvimento social? Tinha. Tinha cidade-estado? Tinha. Uma das principais características da Mesopotâmia. Então, por isso é chamado de Mesoamérica, pela proximidade de semelhanças que você tem lá no Egito e na Mesopotâmia. Belezinha? Primeiro povo aqui que a gente vai estar estudando junto, os maias, certo? Eu vou explicar para vocês um de cada vez, mas agora a gente vai ver as principais características dos maias. Eles se situavam onde hoje é a região do México, da Guatemala e de Honduras. Então veja bem, uma extensão territorial bem vasta. Por quê? Porque uma das suas principais características era a cidade-estado, que eu vou estar explicando para vocês. Então, coisinhas que eu coloquei. Eles iniciam, né, a sua fusão, o seu processo de estruturação no ano de 2000 a.C. e conseguem se manter até o século X depois de Cristo com uma grande estrutura. Destaca-se a astronomia. Eles trabalhavam com 2 calendários, existem, né? Várias linhas de estudo dentro dos calendários maias, prevendo alguns acontecimentos e tudo, a gente tem tudo isso, mas você aí, cabe lembrar que eles trabalhavam com 2 calendários de base na astronomia, que é um calendário de 260 dias e o de 365, que é o tradicional, né, solar que a gente tem até hoje aí nos cercando. Escrita, hieróglifos, que são códigos, que a gente chama, né, códigos para poder assim interpretar, escrever. Sempre tem aqueles que são os escribas que fazem essa escrita e interpretação. Trabalhavam com sacrifícios humanos. A gente tem que entender, mas é uma maldade, enfim. É algo daquele período. Sacrifícios humanos para quê? Para agradar aos deuses, porque eles acreditavam na vida após a morte, para poder pegar a força do guerreiro, e muitas vezes era muito honroso se doar ao sacrifício. Toda vez que eles precisavam de alguma coisa, ver, vencer, eles iam até os deuses, uma seca, alguma coisa nesse sentido. Então se sacrificava tanto animais quanto humanos também. Eles também tinham grandes construções, cidades, templos, centros cerimoniais, que a gente chama, que é onde era, né, no caso ali, o governante ficava e toda a aristocracia. Nas cidades também aconteciam as feiras e tudo. Eles tinham a questão do politeísmo. O que é ser politeísta? A palavra poli já diz, crença em vários deuses. Os 3 povos eram politeístas. Economia agrícola, né? Milho, cacau e por aí vai. Desenvolveram a irrigação. A irrigação, assim como no Egito, ela era feita através de diques, de desvio das águas, levando também para as áreas mais
não férteis para poder produzir e aumentar. E chegamos, enfim, na característica principal da economia e da política, que chama-se cidade-estado. Alguns alunos têm muita dificuldade disso, mas é uma coisa muito simples. Imagine que você tem uma cidade central, aonde fica o grande império, né? E as demais cidades são conquistadas por eles, núcleos menores. O que vai acontecer? Ele não impõe muito a sua cultura, a sua religião, mas ele impõe pagamentos. Então, isso é uma cidade-estado. Você tem a autonomia das cidades menores, porém, uma autonomia da maior, uma autonomia de autoridade da maior, por isso cidade-estado. Então, eu posso continuar vestindo o que eu quero, fazendo o sacrifício que eu quero, desde que eu pague uma porcentagem que é criada dentro dos impostos. Muitas vezes, podendo ser uma parcela da produção agrícola para a cidade autônoma maior. Era uma sociedade hierarquizada pelo nascimento. Então, quando a gente tem isso, é muito difícil o rico se tornar pobre e o pobre rico, porque você já tem a linha, filhos de soldados, filhos de agricultores, filhos dos imperadores e por aí vai. Belezinha? Segue com a gente, ó. Daqui a pouco, os Incas.